Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós temos uma aula importantíssima. Todas são importantes, mas tem aquelas que realmente têm um nível de relevância maior, até por conta daquilo que mais cai no Enem, ok? E é muito importante que você saiba o quê? Sobre o nosso sangue, sobre o nosso tecido sanguíneo. É interessante saber, primeiramente, uma visão geral do sangue, e é isso que eu quero te apresentar. Uma visão geral do nosso sangue, como é que ele é por dentro. Olha só, se eu pegar aqui no caso nosso sangue, ok? E colocar o sangue de alguém, retirar, colocar aqui num tubo de ensaio e na sequência esse tubo de ensaio sofrer uma centrifugação, o que é que vai acontecer? Eu estou lá colocando ele sobre uma alta rotatividade, uma alta rotação, e eu vou separar o sangue em duas fases. Eu vou separar o sangue naquilo que é plasma, que é o que a gente vai abordar aqui agora, e aquilo que são os elementos figurados que a gente vai abordar posteriormente. Vamos nos concentrar aqui no nosso plasma sanguíneo. O plasma é a porção líquida, a parte líquida do nosso sangue, e ele é formado por quê? Por água. A gente já sabe que tudo no nosso corpo se dilui, quase tudo se dilui em água, que a água é o nosso solvente universal corporal, também, ok? Que essa água vai dissolver os sais minerais, essa água vai transportar os elementos que estão no sangue, que a água é fundamental e que essa água tem a maior parte, obviamente, do volume do nosso sangue. Nós temos também os sais minerais, tá? Quer saber bem quais são as funções? Volta lá na aula de água e na aula de sais minerais. Mas só para dar exemplo, nós temos o cálcio, o cloro, o fósforo, são minerais que vão regular o nosso metabolismo, ok? Importantíssimo isso. Nós temos também na nossa corrente sanguínea sendo transportada a glicose, e essa glicose é um elemento fundamental para que haja a produção do ATP, e ATP nas nossas células significa o quê? Significa energia. Portanto, a glicose é aquilo que nós temos como produto de uma digestão. A glicose está nos alimentos, sobretudo os alimentos que vão conter, obviamente, açúcar, né? No caso, a sacarose, onde você quebra a frutose, onde você também pode utilizá-la, mas a glicose é a nossa principal moléculazinha que nos fornece energia para o nosso ATP ser produzido, ok? Muito importante também saber que o amido que está presente no pão, biscoito, né, nos salgados em geral, ele é rico em amido, e esse amido é um polímero da glicose. Então essa glicose, quando digerida, ela é transportada na corrente sanguínea para quê? Para que ela vá para cada célula, para que a célula, através de um processo chamado respiração celular, produza o nosso ATP. Muito bem. Nós também temos os lipídios lá na nossa corrente sanguínea. Exemplo de lipídios importantes, nós temos no caso, os triglicerídeos, importantíssimos. Note que quando você vai fazer o exame de sangue, sempre aparece lá a taxinha dos triglicerídeos. Nós temos também as lipoproteínas, né? A LDL, né? Low Density Lipoprotein, né? Proteína de baixa densidade. Esse LDL, quando o nível dele está muito alto, isso pode ser extremamente prejudicial para a nossa saúde, porque pode trazer problemas de circulação no tocante às nossas placas que podem ser formadas nos nossos vasos sanguíneos, dificultando aí a nossa circulação, ok? Então LDL é costumeiramente chamado de quê? De mau colesterol, ok? Mau colesterol. Esse colesterolzinho aqui não é comum mesmo, tá? Beleza. Mau colesterol é aquele que pode fazer mal à nossa saúde. Já o HDL, né, é o High Density Lipoprotein. É aquele que é importante para a gente, é aquele que pode ser benéfico até, que pode até reduzir os níveis de LDL no nosso corpo, ok? Então também é um tipo de lipídio que circula na nossa corrente sanguínea. Nós temos proteínas também, proteínas que circulam na nossa corrente sanguínea, obviamente. As globulinas, por exemplo. Exemplo, João Paulo, as imunoglobulinas, as proteínas de defesa do nosso corpo também circulam na corrente sanguínea. Então eu posso dizer que o sangue, olha só, tem a função de circulação, de transporte de nutrientes, glicose, lipídios em geral, e também tem a função de defesa, sim, no tocante às imunoglobulinas. Ok, certíssimo, ok? Nós temos também o fibrinogênio, que é uma proteína, para dar um exemplo aqui para vocês, uma proteína que está ligada ao processo de coagulação sanguínea, extremamente importante. Nós temos também a albumina, que é uma proteína, tá? Que é responsável, importantíssima, para nos dar a chamada pressão coloide osmótica. Criancinhas muito desnutridas chegam
quando tem realmente uma tendência de nutrição muito forte, elas podem chegar a consumir parte dessa albumina na corrente sanguínea e começar a perder essa pressão coloidosmótica. E elas começam a inchar, fica extremamente prejudicial para elas, ok? Criancinhas que realmente podem vir a passar fome em alguns lugares. Muito bem, o sangue também, o plasma sanguíneo também contém gases. Que gases? Ora, nós temos mais uma vez o oxigênio e o gás carbônico. Oxigênio que vai para os tecidos, gás carbônico que deve ser removido dos tecidos. Ok? Muito bem. Então nós temos também as excretas. Aquilo que as células também não querem, elas jogam na corrente sanguínea. Quer dizer que nosso sangue fica poluído, fica sujo a partir das células? Sim, as células recebem o que é bom, as células eliminam aquilo que é ruim e as células jogam isso na corrente sanguínea e o sangue vai ser filtrado lá nos rins, ok? Lá, por isso que você estuda no sistema excretor que nosso sangue ele é filtrado ao nível lá dos néfrons para que ele seja limpo. Estão entendendo como é que funciona a coisa? Muito fácil. E que excretas são esses? Essas excretas, no caso, são a ureia, aquela ureiazinha que a gente elimina quando faz xixi, ela fica no sangue antes dos rins puxarem para poder formar a urina à parte. Nós também temos o ácido úrico, nós temos também a creatinina. Tudo isso aqui são excretas e são derivados do metabolismo de quem? Das proteínas, consequentemente dos aminoácidos. Então, gente, essa é uma visão geral. Nosso plasma sanguíneo, essa porção líquida, contém tudo isso. É de suma importância que você saiba. E não deixe de conferir a nossa próxima aula, abordaremos os elementos figurados. No caso, abordaremos quem? As células de defesa, no caso os leucócitos, as células que são os eritrócitos, no caso, transporte de gases, e também abordaremos as plaquetas responsáveis diretamente pela nossa coagulação sanguínea, que nós falamos aqui agora há pouco, que tem relação com o nosso fibrinogênio, ok? Grande abraço desenrolado e até a próxima.